Oi pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Thiago Mello e a aula hoje é sobre procedimentos cirúrgicos no trauma. O que eu penso sobre procedimentos cirúrgicos no trauma? Basicamente isso: via aérea cirúrgica, drenagem torácica e via de acesso venoso. Todos são procedimentos médicos, então quer dizer que o emergencista tem obrigação de saber fazer tais procedimentos. Isso não é obrigação do cirurgião, e sim do emergencista. Tá? Então, o ato médico, outras profissões não vão estar realizando esses procedimentos, como automaticamente o médico que é treinado e capacitado e trabalha na emergência tem a obrigação de saber. Para isso eu tenho que saber a anatomia cervical, com os vasos, os órgãos e a parte respiratória para poder evitar dano maior ao paciente. Tá? Então vamos começar com via aérea cirúrgica. Eu tenho a cricotireoidostomia por punção, a cricotireoidostomia cirúrgica e a traqueostomia. Sendo que a traqueostomia é um procedimento sim do cirurgião, o resto do emergencista. Para saber isso, eu preciso entender a anatomia da região cervical, principalmente da via aérea. Eu preciso entender onde que fica a cartilagem tireoide, onde que fica a cartilagem cricoide e o ligamento tireoideu. É lá que eu vou agir. Então, eu tenho a cricotireoidostomia por punção, que é recomendado principalmente para crianças. Tá? Eu preciso basicamente de pouca coisa, eu preciso de uma agulha com grande calibre, um conector e um fornecedor de oxigênio 100%. A agulha, eu vou perfurar a membrana cricotireoidea, aqui. Eu vou realizar uma linha 30 graus para poder o dispositivo ficar caudal, lógico. Ligo o oxigênio através da cânula com o conector e eu mantenho a oxigenação desse paciente por 30 minutos a 2 horas enquanto eu penso em outra via aérea. Lembrando que eu tenho um conector, onde a bomba em teoria vai ser minha mão, onde eu insuflo por 1 segundo e solto por 4 segundos. Então eu faço um local da punção na membrana cricotireoidea e de fácil acesso. Então checo a membrana cricotireoidea, tá? Palpo ela, faço a higienização, asepsia e antisepsia, pego o gelco, tá? Com uma agulha, com a seringa e sempre com líquido dentro para ver se tem borbulhamento. Faço uma punção, 30 graus, sempre caudal. Tiro o dispositivo com a agulha e deixo a parte plástica e conecto ao sistema com oxigênio 100%, onde eu vou fazer a ventilação por 1 segundo e solto por 4 segundos, permitindo a expansão. Você vê que é realmente algo provisório, enquanto a gente pensa numa via de acesso mais rápida. Tá? Então, a cricotireoidostomia cirúrgica. Tenho lesões bucomaxilofaciais graves, pacientes politraumatizados, acúmulo de sangue em boca e nariz, obstrução de vias aéreas, alternativas para curto prazo. Eu quero fazer uma via aérea cirúrgica, mas eu não quero deixar o paciente tanto tempo no ventilador. Então, em vez de fazer uma traqueostomia, eu faço uma cricotireoidostomia cirúrgica. Tá? E a gente não é recomendado para crianças menores de 10 anos. A literatura diverge um pouco entre 10 e 12 anos, porque pode dar traqueomalácia ou fístula traqueosofágica. Eu vou fazer com anestesia com lidocaína e adrenalina. Por que isso? Porque eu vou ter que incisar. Se eu vou ter que incisar, o paciente vai sentir dor. Tá? Então eu tenho que fazer anestésico local. Eu vou usar os EPIs necessários, como luva e máscara, bisturi, uma pinça tipo Kelly, uma cânula traqueostomia ou um tubo. Eu posso usar um tubo traqueal também de pequeno calibre, sem problema nenhum. E um gancho traqueal para simplesmente tentar abrir a traqueia. Eu tenho complicações? Tenho. Diferente da punção, eu não tenho só uma punção, eu estou fazendo um procedimento cirúrgico, então no pescoço. Então eu posso ter hemorragia, eu posso ter asfixia por esse sangramento importante, eu posso ter aspiração desse sangue, laceração traqueosofágica, então não é um procedimento inerte de complicação, tá? Eu posso ter estenose traqueal ou subglótica, aspiração, fístulas traqueosofágicas e mudança na voz e a infecção do sítio cirúrgico. Já muda um pouco o panorama, eu não tenho mais uma simples punção, né? Então eu vou usar praticamente um bisturi, uma pinça tipo Keller e o tubo ou tubo traqueal ou a cânula de cricotireoidostomia. Eu sempre posiciono o paciente basculando o pescoço com coxinha atrás do pescoço para tentar melhorar a visualização do cirurgião.
Então, o que eu espero nesse paciente? Vamos lá. A lâmina 11, o gancho e um dilatador Trousseau ou um Kelly. As cânulas, né? O tubo de traqueostomia ou uma cânula endotraqueal pequena. Eu vou fazer a punção no mesmo local, na membrana cricotireoidea. Tá? O paciente está com o pescoço basculado, tá? Com coxinha atrás, com hiperextensão cervical. Tá? Vou fazer anestesia local. Vou fazer incisão depois da anestesia. Assim que eu faço a incisão, eu já caio na membrana cricotireoidea. Eu inciso a membrana cricotireoidea. Eu vou usar o gancho para abrir a parte superior da membrana cricotireoidea. Vou afastar essa membrana cricotireoidea com o meu dilatador Trousseau ou minha pinça Kelly. Tá? E vou encaixar a cânula, fixando a cânula e permitindo a ventilação em ventilador. É diferente, agora eu não preciso mais controlar a ventilação desse paciente. Então aqui eu estou fazendo a dilatação e simplesmente colocando o dispositivo de ventilação dentro da via aérea do paciente. Bom, e a traqueostomia? Bom, a traqueostomia é um procedimento cirúrgico que eu posso fazer dentro do centro cirúrgico, na UTI, na beira do leito ou eletivo. Tá? Tenho várias indicações, como ventilação prolongada, que é o principal, trauma craniano grave, mas eu preciso de técnica apurada para isso. Tá? Eu tenho várias complicações associadas, então por isso que não é um procedimento cirúrgico no trauma, como hemorragia, falso trajeto, que é importante isso, muito comum. Pneumotórax, laceração traqueal, infecções, enfisemas, obstruções, o posicionamento errado da cânula ou retirada precoce, estenose traqueia, fístulas e demais. A traqueostomia é um procedimento um pouco mais complexo, onde eu faço a incisão abaixo da membrana tireoidea, eu faço afastamento, eu tenho que abrir a musculatura do platisma, eu tenho que provavelmente fazer uma estimectomia na tireoide, a depender do tamanho da tireoide, até acessar os anéis traqueais para poder simplesmente, aí a estimectomia, para poder simplesmente abrir entre os anéis e colocar a cânula dentro dos anéis. Então estou abrindo e colocando a cânula. Bom, e toracostomia, o que é? Bom, é a drenagem torácica. Para isso eu preciso de um sistema fechado, tá? Para poder drenar líquido ou ar na cavidade pleural com indicação de drenagem. Então para isso eu preciso de um dreno em selo d'água para que faça uma válvula para impedir uma fístula ou uma fuga aérea desse ar que você está expirando ou o ventilador está jogando para dentro do seu pulmão. O que eu sempre preciso? Posicionar o paciente de uma forma que o hemitórax a ser drenado esteja para cima. Eu preciso fazer asepsia, antissepsia, isso é básico, tá? Colocação de campo cirúrgico, né, que está associado. Incisão sempre no quinto ou sexto espaço intercostal, na linha média axilar, após anestesia local. Isso é um procedimento cirúrgico. Com tesoura ou pinça Kelly eu faço dissecção romba até a pleura, onde eu faço a abertura da pleura. Por que eu não inciso a pleura? Eu não inciso a musculatura. Porque eu preciso que a musculatura tampone o dreno depois de colocar. Tá? Então eu sempre uso a borda superior da costela inferior para evitar o dano do feixe vasculonervoso intercostal. Lembrando que a punção de alívio mudou, que agora é no quinto espaço intercostal, na linha axilar média saiu do segundo espaço intercostal. Para isso eu preciso entender a anatomia da caixa torácica, eu preciso entender o feixe vasculonervoso onde passa, para evitar que eu faça uma punção na borda inferior da costela superior e eu faça a lesão desse feixe. O
que eu quero com isso? Aqui está um pneumotórax, tá? Eu fiz a incisão, eu coloquei, fiz a dissecção romba e eu vou drenar o pneumotórax. Eu preciso atingir o espaço pleural, então a partir do momento que eu fiz a dissecção romba, que eu entrei no espaço pleural, eu preciso inserir o dedo indicador para ver que lá não tem pulmão, porque se eu tenho indicação de drenagem, ou tem ar ou tem líquido, então ali vai ser uma cavidade, tá? Então eu preciso certificar o espaço pleural, que não tem aderência, introduzir o dreno com a pinça sempre póstero superior, tá? Fixar na pele com o sistema selo d'água, lembrando de todos os orifícios do dreno estarem dentro do tórax, senão vai ter fuga aérea, tá? Avaliar a oscilação de fuga aérea e sempre ausculta e raio-x. Na verdade, todos esses procedimentos de trauma, a não ser a punção femoral, você vai ter que fazer um raio-x para avaliar o pulmão do paciente no pós-procedimento. Então aqui vai aparecer os passos e aqui em cima o que está acontecendo dentro. Então eu faço a incisão, né? Pós-anestesia local, eu faço a dissecção romba, como está mostrando aqui em cima, tá? Chegando até a musculatura intercostal e a pleura parietal. Tá? Lembra, borda superior da costela inferior. Então eu fiz a dissecção, eu divulsiono, abro o espaço, tá? Já tem a saída de sangue, ele não fez a verificação digital, coloco o dreno com a pinça Kelly, sempre posicionando ele póstero superior, mantendo todos os orifícios para dentro, e por fim eu faço a fixação do dreno e a instalação dele dentro de um selo d'água. E acessos venosos centrais? O que eu quero com acesso venoso central? Eu preciso colocar um catéter de grosso calibre dentro de uma veia central, porque existem fármacos que não podem ser administrados via oral ou por acesso venoso periférico. Tá? Não só isso, às vezes eu tenho um paciente totalmente hidratado em choque que você não consegue acesso venoso periférico, você precisa de um acesso venoso para expandir esse paciente. Tem várias complicações, principalmente tromboembólicas infecciosas, e é sempre a preferência, jugular, depois subclávia e depois femoral. Tá? Para isso eu preciso entender a anatomia cervical e entender o que é a técnica de Seldig. Eu preciso entender onde fica localizado o esternocleidomastóide, a clavícula, tá? Para poder entender como que eu vou fazer a punção. E a técnica de Seldig, que é básica, eu faço a punção, depois da punção eu passo o fio guia, retiro a agulha, por fora do fio guia eu passo o catéter ou o dilatador e retiro o fio guia e está pronto o catéter. Isso minimiza as chances de erro. Então, como é que é feita a técnica de Seldig? Eu faço uma punção a 30 graus, está dentro do vaso. Tá? A partir do momento que eu vi que está dentro do vaso, eu introduzo o fio guia. O fio guia está dentro do vaso, eu retiro a agulha. E depois de retirar a agulha, eu passo ou o dilatador ou o catéter, testo o fluxo e está resolvido o meu acesso venoso central. Lembrar sempre de segurar o fio guia, porque ele pode realmente escapar e ir para o ventrículo direito. Bom, por que principal é a jugular? Visibilidade, tá? Posso posicionar o paciente com o pescoço virado para o lado contralateral e eu tenho a visualização do trígono, do triângulo do esternocleidomastóide. A subclávia eu tenho risco de estenose pós-catéter, trombose pós-catéter, pneumotórax importante e sangramento incontrolável. Não tenho área para compressão na região subclávia, diferente da região cervical. E a femoral, a principal complicação é a trombose e a infecção, as principais. Né? Bom, o que eu tenho que fazer com o acesso jugular? Colocar o paciente em decúbito dorsal, fazer hiperextensão cervical, tá? Virar o pescoço, virar a face para o lado contralateral a punção. Eu tenho que pegar o triângulo esternocleidomastóide e fazer a punção na borda posterior, na parte posterior do músculo, na borda anterior da parte posterior, guiado para o mamilo ipsilateral, tá? Sempre aspirando até achar o sangue. Achou, técnica de Seldig. Subclávia, como é que eu faço?
eu divido a clavícula em 3, no terço distal, na divisão entre a segunda e a terceira parte do terço distal, eu faço uma punção voltada para o manúbrio, tá? E eu sempre tento fazer essa punção voltada para o manúbrio, aspirando, esperando pegar o vaso. A femoral, eu palpo o pulso femoral, e depois de palpar o pulso femoral, eu faço a punção medial ao pulso femoral. Não tem erro, muito fácil, só que realmente ela tem mais complicações do que as outras. Quando a gente fala em procedimento da urgência, sempre tem um anjinho e um diabinho, que fica na cabeça da gente. Mas a gente tem que ter uma frase na cabeça. Sempre que a gente pensar em realizar um procedimento de urgência, não hesite. Se você hesitar, já é tarde demais. Muito obrigado.